E em meio ao combate ao crime organizado, o governo federal e o judiciário lançaram um plano para melhorar a situação dos presídios do país, onde tudo começa, de onde o crime organizado tem planejado os crimes. O plano foi chamado de Pena Justa e foi criado após determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele prevê atuação em 4 eixos: combate à superlotação de presídios, combate à insalubridade dentro dos presídios, reintegração de detentos à sociedade e eliminação da reincidência de crimes. O plano parece bem intencionado, embora a gente veja algumas penas aqui que falar em pena justa a gente pode discutir. Agora, será que o crime organizado, que sempre toma proveito dessas boas intenções, pode se beneficiar de alguma forma deste novo projeto? Para falar sobre este tema, nós vamos receber aqui no Linha de Frente o deputado federal Bibo Nunes. Boa tarde, deputado. Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, demais convidados. Boa tarde a todos os ouvintes aí do nosso programa o Linha de Frente. Deputado, qual a sua avaliação sobre este plano? Ele vai ter que passar pelo Congresso Nacional, ele implica numa modificação da Lei de Execução Penal. Em que consistiria o plano? Porque fazer uma lei sem que haja estrutura e investimento vai acontecer com a Lei de Execução Penal, que está em vigor desde janeiro de 85 e não mudou nada. Qual a sua avaliação? Bem, inicialmente, eu acredito que o principal seja combater o crime organizado e tornar o crime desorganizado no Brasil. Prioridade. Depois, ver as condições do presídio. Condições lógicas, condições humanas, tem que ter todo presídio. Mas o que adianta ter ótimos presídios se não se dá a devida pena, o pulso firme contra o crime organizado? Aí não adianta. Agora, pelo que eu vi, o STF, Ministério da Justiça, o STJ, todos se reuniram para elaborar aí, lançar o plano Pena Justa, que veio do Conselho Nacional de Justiça, é isso, né? Sem dúvida, se não tiver uma lei paralela, eu acredito que não vai funcionar. Mas que é bom, no caso aqui, deixar presídio em condições, não pode ter uma superlotação no presídio, condições de direitos fundamentais tem que ter. Agora, é bom salientar também que presídio não é nenhuma colônia de férias. Presídio é para pagar o crime que cometeu. Agora, antes da preocupação com o presídio, foi muito bem colocado esse início do programa aí, porque está falando no crime organizado. Tem que ser crime desorganizado. Então, antes de se preocupar com vamos deixar celas excelentes, belíssimas condições, não. Primeiro, combater o crime para que tenhamos menos presos para ocuparem esses presídios. Deputado, evidentemente que as condições deletérias do presídio acabam influenciando na criação de organizações criminosas que hoje transformaram os presídios em centros de planejamento de crimes. Então, a ideia sobre esse aspecto ela é boa, porque os presos podem evitar a reincidência trabalhando, ou seja, evitando a superlotação, o contato de presos perigosos com presos iniciantes. Mas a questão que eu coloco é a seguinte: a nossa Lei de Execução Penal, ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 1985, já faz 40 anos. E ela tem tudo isso, tudo que diz respeito a uma pena justa já está escrito na Lei de Execução Penal. E não aconteceu nada. O receio é que, em primeiro lugar, seja um plano com boas intenções, mas quando nós temos um déficit fiscal de 300 bilhões de reais, estamos pagando 1 trilhão de reais só de juros, como vai haver dinheiro para investir nisso? Essa é a questão. Como o Congresso Nacional está vendo também essa questão da efetividade da lei? Pois é. A lei, pelo que está mostrando até hoje, 40 anos passados, não é das mais efetivas. Não funciona muito bem. Agora, o preso que está hoje no presídio, dar condições para que ele melhore, é bom lembrar que ele começou a cometer crime fora do presídio. Não é no presídio que ele começa a cometer crime, não. Ele comete o crime antes. Então tem que punir antes, punir a causa e não a consequência. A causa é essa. Estão liberando. Tem cabimento dizer crime organizado? Isso é um absurdo. Não pode. No máximo, crime desorganizado.
A sociedade, o governo, os governos estaduais que cuidam da segurança, têm a obrigação de desorganizar presídios criminosos. Não tem fundamento os criminosos estarem usando até hoje ainda celulares. Isso é o mínimo, como é que não vai bloquear? Nós, cidadãos comuns, seguidamente, temos dificuldades para falarmos do celular, imagina se não vai poder bloquear celular em presídio. Isso é algo inacreditável. Então, o principal para mim é punir criminosos, obstruir a ação dos criminosos. Crime organizado tem que ser crime desorganizado. Os presídios têm que ter as condições mínimas de humanidade. Tem que ter todas as condições para que os direitos fundamentais de uma pessoa sejam cumpridos. Mas não é esse o principal objetivo. O principal objetivo é punir o crime organizado. E quem já está preso é porque veio do crime e vai simplesmente punir o que a justiça condenou. Exatamente, deputada. O fato é que o crime é chamado de organizado porque ele está funcionando 24 horas por dia, toma decisões rápidas, está lavando dinheiro a céu aberto com vários investimentos, ganha mais dinheiro com combustível do que hoje com tráfico. Então, enfim, por isso que ele é organizado. Agora, mas tem que desorganizar. Então, tem que desorganizar o crime. Isso é o mínimo. Aqui... Exatamente. Eu, se fosse por segurança, ia ficar envergonhado em dizer que no meu estado tem crime organizado. Felizmente, no Rio Grande do Sul, o crime organizado aqui é pequeno. Não, mas esse é um fato comum a todas as 27 unidades da federação. Nós estamos aqui não pode ter. Exato. Nós temos aqui uma mesa com 4 debatedores e eles querem fazer perguntas para o senhor também. O senhor é um deputado federal importante e a sua opinião aqui, ela tem influência. Então, o Henrique Kriegner... Sim, mas eu não sou especialista em direito, hein? Eu tenho conhecimento razoável, mas não sou nenhum especialista. Não, mas a questão não é de direito, a questão é política. Opinião. Né? Exatamente, perfeito. A sua visão. Então, o Henrique Kriegner, que também não é advogado, vai lhe fazer uma pergunta. Boa tarde, deputado. Bem-vindo aqui ao Linha de Frente. Boa tarde. Deputado, eu tenho uma dúvida relacionada a um dos itens aí, né, desse grande programa aí, que é o Emprega 347, que é justamente a obrigatoriedade de cotas para que empresas que prestem serviços ao governo federal, então tenham cotas ali para pessoas que são ex-detentos ou até que estão em regime semiaberto. Como é que foi percebido isso dentro do Congresso, deputado? Isso aí já existe alguma mobilização ou dentro da sociedade a gente pode ver uma revolta bastante grande, justamente porque não existe até o momento um filtro, né, em quais empresas ou quais setores abrigariam isso. Dentro do Congresso já tem algum tipo de mobilização, conversa nesse sentido? Olha, eu não vi. E a minha bancada é quem mais tem policiais e militares, do que mais tem é o PL. Eu não vi, sinceramente. Mas eu sou contra qualquer tipo de cota. Cota, para mim, não serve. E quando se coloca presidiários em regime semiaberto, trabalhar em empresa, eu acho um pouco tenebroso. Tem que ter mais medidas, tem que ser mais discutido com a sociedade, principalmente com o Congresso Nacional. Estou achando essa medida precipitada. Muito bem. Agora nós temos aqui a doutora Priscila Silveira, que é advogada, mas ela quer ver a sua opinião sobre o crescimento do crime organizado, se o crime organizado pode se aproveitar disso, como é que o senhor vê a questão dos presídios, enfim, ela vai fazer uma pergunta para o senhor. Boa tarde, deputado Bibo, uma satisfação falar com o senhor. A minha pergunta é a seguinte, nós tivemos um estado de coisas, né, inconstitucional declarado pelo STF, né, para poder termos essa situação dessa pena justa. O que o senhor acha? O senhor disse há pouco aqui que as pessoas, a gente tem a superlotação nos presídios, que é uma coisa já sabida por todos. O senhor acha que se nós tivermos construções de mais presídios, isso facilitaria, melhoraria, ou tem alguma outra situação que a gente possa evitar essa superlotação? Queria saber a opinião do senhor. Pobre do país que tem que construir mais presídios. O bom é que o país construa mais escolas. Esse seria o ideal. Agora, antes de se preocupar em deixar os presos mais confortáveis, tem que punir o crime organizado, principalmente. Combata primeiro o crime. Vamos acabar com os criminosos. É um absurdo. Crime organizado. Veja que ponto chega. E nós nos acostumamos com isso. Mas não é um absurdo dizer que tem crime organizado. Crime tem que ser, no mínimo, desorganizado. Então, tem que combater o crime. Combatendo o crime, teremos menos criminosos e, consequentemente, menos presos de para os presídios. Agora, como eu disse, o presídio não é uma colônia de férias, mas não é um local
que não se respeite os direitos fundamentais do ser humano. Isso tem que respeitar, mas não é colônia de férias. E punir, evitar que o crime aumente, é função primordial de qualquer governante. Deputados, são 4 os debatedores, então tem mais 2 para perguntar. Peço a sua compreensão. Estamos aqui com o doutor Rodolfo Maris, que também participa conosco sempre, é um grande comunicador, ele vai lhe dirigir uma pergunta. Deputado, boa tarde. Aproveitando a oportunidade, porque hoje, eu vou colocar um cenário para o senhor aqui, tá? Eu sou estudante de Direito na Universidade Mackenzie e hoje o cenário foi justamente esse. Na aula de Teoria Geral da Pena, a professora colocou uma questão para a gente debater ali, que é a questão das privatizações. Ou seja, privatizar o sistema carcerário, privatizar os presídios. Eu gostaria muito de saber qual que é a opinião do senhor, tendo em vista que nós debatemos ali e não chegamos a um consenso. Eu gostaria muito de ouvi-lo. Olha, eu sou a favor de privatização sempre. Se o Estado não está cumprindo a sua parte, então que se privatize. Muito simples. É uma função dada ao Estado, não está cumprindo, vão privatizar. Simples. Não vejo problema nisso. Muito bem. Eu concordo com o senhor. Então, eu sou a favor da privatização. Não se chegou ainda a uma equação econômico-financeira que viabilize, mas essa é a ideia. Mas o Guilherme Mendes está aqui também, o nosso querido polêmico Guilherme Mendes. Eu digo que é a polêmica com serenidade. Ele vai lhe fazer uma pergunta. Aí que eu gosto. Deputado, boa tarde. Eu queria entender um pouco qual é a fórmula de sucesso ou de fracasso do seu estado, Rio Grande do Sul, que é um dos únicos, talvez o único da federação, e que não está diretamente sob a influência dos 2 grandes grupos organizados do crime, PCC e Comando Vermelho. No entanto, o Rio Grande do Sul é, de longe, o estado que tem mais organizações criminosas atuando. Então, nós temos os Bala na Cara, Taurus, V7, Manos, algo que não acontece em nenhum lugar do Brasil. Qual é o segredo de sucesso ou do fracasso do seu estado? Primeiro, em evitar que as grandes organizações entrem no Rio Grande do Sul. Mas, por outro lado, ter uma quantidade de organizações atuando desde cidades muito pequenas do interior. E nós vimos barbaridades que aconteceram no seu estado quando o crime organizado teve a pachorra de roubar até parte dos donativos e das ajudas que o Brasil inteiro encaminhou para o estado. Eu queria entender como é que é um pouco essa dinâmica aí dentro e se o senhor acha que a política de segurança pública do estado pecou ou acertou em ter esse cenário diferente dos outros 26 estados da federação? Olha, esse cenário é diferente porque aqui se valoriza muito a polícia, apesar de termos tido governos de esquerda que valorizavam os bandidos. Felizmente, hoje, a consciência é total e geral que quem deve ser respeitado é a polícia e não o bandido. Agora, PCC e outros do gênero, aqui não tem. Agora, pegar numa enchente, onde pessoas estão com fome, sem casa, desesperados e saqueiam, não dá para dizer que isso aí é um crime, assim como se fosse o cotidiano. Aí é uma situação totalmente atípica. Vivemos aqui uma enchente como nunca se viu. Temos mais de 200 mortos aí. Então, as pessoas assaltarem o saque não quer dizer que sejam criminosos que estejam saqueando. Não foi isso, não. É a necessidade das pessoas que faz com que isso aconteça. Inclusive, com o comportamento, o efeito manada, que isso é normal, quando começam uns a invadir o mercado, outros invadem também. Então, para mim, isso aí não é um crime que represente o Rio Grande do Sul por causa de uma enchente. Não tem, na minha opinião, nada a ver com isso. Muito bem. Deputado, uma última pergunta. Aqui em São Paulo nós temos só o PCC porque ele eliminou a concorrência. Então ele detém o monopólio do crime organizado, que é, para mim, ainda mais grave. Mas a minha pergunta é a seguinte. O PCC, que é a principal organização criminosa do país, hoje uma das 10 maiores organizações mafiosas do mundo, em 1993 não passavam de 7 gatos pingados jogando futebol num presídio em Tremembé. O Brasil não deu atenção a estas organizações criminosas. O senhor vê algum tipo de distorção? No país hoje tem um foco muito grande no que as pessoas estão escrevendo na internet e deixando de combater, por exemplo, organizações armadas, fortemente armadas, que dominam territórios, dominam favelas, lavam dinheiro, praticam crime e não são muito incomodadas, porque nós temos um foco muito mais na superfície do que as pessoas pensam, estão escrevendo na internet, do que está acontecendo no crime organizado enraizado. Eu queria uma visão sua. O senhor é jornalista, empresário, um homem experiente. Como o senhor vê o Brasil nos últimos 30 anos? Olha, eu vejo esse crescimento do PCC
com uma maneira muito inteligente que eles agem. Eles agem usando o dinheiro para ocupar espaços. E quando o dinheiro vem forte, os espaços cedem. Infelizmente, é isso que acontece. Pode trazer os maiores estudiosos aqui de comportamento e eu posso te garantir que o sucesso do PCC é o dinheiro que eles investem nas pessoas que deveriam estar combatendo, não generalizando, mas o dinheiro faz com que muitas portas que poderiam estar fechadas acabem se abrindo. Na minha opinião é isso, mas tem que punir o crime. Tem que fazer com que as forças de segurança tenham maior respaldo, maiores equipamentos. Não se pode dar moleza para bandido. Não pode. O próprio bandido mesmo, ele gosta de ver um Bibo Nunes falando aqui, o vice-líder do PL, dizendo que o bandido tem que ser punido, até porque o bandido até ele gosta de ser respeitado. A partir do momento que fica, como eu falei aqui, não generalizando, mas que compram muitas portas abertas, eles compram. Pode ter certeza disso. Infelizmente. Olha, deputado, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos agora esquentar o tema aqui, debatendo entre nós. Boa tarde, senhor. Um abraço, uma honra. E quando tiver debate, aqueles que é para pegar mesmo é comigo. Pode deixar, vou chamar uns caras de esquerda aqui para participar de um debate com o senhor, viu? É o que eu mais gosto. A minha zona de conforto é no campo de batalha. Tipo o caos da guerra. Tá bom. Um abraço pro senhor. Um abraço, tudo de bom aí. Parabéns, hein?